Graça e paz a todos. Motivo de grande alegria poder compartilhar novamente com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Então, desde já peço que você abra sua Bíblia comigo. 1 Pedro, capítulo 5. Hoje nós iremos nos deter aos versículos 8 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao versículo 11. Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Jesus Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra, Deus. E que nesse momento, Pai, o Senhor possa diminuir a mim, Senhor, e que Tu possas crescer, ó Pai. Que aqui nessa noite eu venha ser apenas um instrumento e que a Tua voz, Senhor, seja ouvida por nós, Pai. Fala conosco, Pai, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Bem, na primeira parte da última sessão, isso semana passada, nós vimos que o apóstolo Pedro, ele começa o final da sua carta exortando os membros daquelas igrejas que estavam sendo perseguidas. E ele parte então de exortações mais específicas para uma exortação mais geral. E em suas exortações específicas, Pedro trata primeiramente com os mais velhos, ou os líderes daquelas comunidades cristãs, exortando esse grupo a agirem como pastores do rebanho e líderes amorosos, como Deus quer, como a gente vê lá em 1 Pedro 5,2. Após isso, Pedro se volta aos jovens, que são, como nós vimos semana passada também, os demais membros daquelas comunidades, mais jovens em idade ou não. A esses o apóstolo exorta que se submetam aos seus líderes como ovelhas obedientes, lá em 1 Pedro 5,5. Já em sua exortação geral, quando Pedro começa a falar com a igreja de maneira geral, ele fala sobre o modo que aqueles irmãos deveriam se relacionar uns com os outros, como agindo com humildade, ou servindo uns aos outros como escravos, tendo em mente que o serviço como um escravo, o serviço humilde é uma das marcas do autêntico servo de Cristo, e que aos humildes Deus concede a sua graça. Então a gente terminou na semana passada respondendo a seguinte pergunta: qual deve ser a reação da igreja diante do sofrimento? E nós vimos que Deus ensina que nós, como parte da sua igreja, nós devemos permanecer firmes e reagir ao sofrimento com uma conduta santa e digna daqueles que foram chamados para serem seus filhos, onde essa conduta ela se caracteriza por relações de submissão e humildade, primeiramente com Deus, mas também com o próximo. Algo que a gente também não pode perder de vista é o contexto daqueles irmãos, é o contexto daqueles leitores originais da carta de Pedro. Eles estavam começando a sofrer perseguição por parte de líderes judeus e também por parte do Império Romano. Mas mesmo em meio a tudo aquilo, Deus usa Pedro para deixar claro que o modo de vida digno e coerente dos eleitos deveria ser mantido e também buscado. Então, em meio ao sofrimento,
líderes devem liderar amorosamente. Membros devem se submeter obedientemente. E todos, uns com os outros, devem agir com humildade e serviço. Hoje, nós veremos que esses pastores e essas ovelhas, ou os líderes e os liderados, eles precisam estar atentos e resistir ao leão Satanás, cujo plano é destruir os cristãos por meio do sofrimento, fazendo com que os cristãos pequem, duvidando do caráter de Deus. Ao mesmo tempo, nós veremos que Deus aperfeiçoa no e por meio do sofrimento aqueles que são seus. Então, o primeiro ponto eu chamei de um adversário feroz. É aqui o versículo 8. Leia comigo novamente o versículo 8. Diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Pedro começa o versículo 8 com dois imperativos, ou dois comandos, àqueles irmãos que estavam passando pelo sofrimento. Pedro diz: sejam sóbrios e sejam vigilantes. Aqui no nosso texto, a palavra sóbrio, que pode ser traduzida do grego também como autocontrole ou domínio próprio, traz o sentido de se conseguir limitar a influência de emoções ou desejos desenfreados e olhar para aquilo que é real com uma mente clara. Tudo isso por meio do auxílio do Espírito Santo. Por sua vez, a palavra vigilante pode ser traduzida também como estar alerta ou permanecer acordado, que indica o sentido de ter cuidado com algo e estar em um estado de observação e prontidão, como um verdadeiro vigia. Ambas essas palavras, elas se concentram em duas características principais. Primeiro, descrever uma pessoa que tem controle sobre a sua própria disposição interna. E segundo, mostrar a prontidão para se responder às ações externas à pessoa. Em resumo, Pedro está mostrando que o cristão deve sempre se manter alerta, tanto contra forças internas como externas que desejam destruí-lo. E essas forças vêm, por exemplo, da nossa carne pecaminosa, da nossa natureza pecaminosa, das paixões que o mundo oferece e também do nosso adversário, Satanás. E Satanás, como esse adversário que conspira contra nós e tenta usar o sofrimento para fazer o crente pecar, é comparado aqui no texto como um leão pronto para atacar. Nós vemos isso por meio de três figuras que Pedro apresenta. Primeiro, Satanás é um leão que anda em derredor, ou seja, ele anda à espreita, esperando uma oportunidade para o ataque. Segundo, Satanás é um leão que anda rugindo, ou tentando intimidar as suas presas. E terceiro, Satanás é um leão que procura alguém para devorar. Ou também podemos falar, procura alguém para arruinar. As figuras que o apóstolo usa aqui para caracterizar o diabo buscam trazer a visão dos crentes que Satanás não está para brincadeira, mas ele é como um animal feroz em busca de sua presa, e caso encontre oportunidade, ele vai atacar. Satanás anseia por nos ver pecando. O seu prazer é fazer com que sejamos mais parecidos com Ele do que com Deus, o nosso Criador todo amoroso. E Ele faz isso da mesma forma que agiu com Adão e Eva, por exemplo, no Jardim do Éden, principalmente plantando dúvida acerca da palavra e do caráter de Deus, e incentivando a negação da verdade. No contexto de Pedro,
o sofrimento que aqueles irmãos estavam começando a passar estava sendo usado para plantar dúvida no coração dos crentes e os tentando a questionarem a bondade, o cuidado e a soberania de Deus sobre todas as coisas. É interessante notar que quando Pedro fala do diabo como nosso adversário, nós conseguimos lembrar de algo que aconteceu com ele mesmo. Certa vez em sua vida, Pedro não foi sóbrio, nem estava alerta e muito menos firme na fé em Cristo. E por isso, Jesus disse a ele: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Naquela mesma noite a qual Jesus se refere, Pedro negou seu mestre quando deixou de vigiar e orar, como instruído por Jesus em Mateus 26, 41. Entretanto, nós, verdadeiros crentes, não podemos olhar para esse cenário todo e sentir medo. Pelo contrário, o cristão tem à sua disposição a armadura espiritual lá de Efésios 6. Logo, quando o cristão está completamente equipado com essa armadura, o diabo não é capaz de penetrá-la. Nós devemos nos manter vigilantes, sim, mas nunca ter medo do diabo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. E você, diante das tentações, como você tem se comportado? Você tem tido sobriedade ou autocontrole diante dos seus desejos pecaminosos? Ou será que você tem cedido e Satanás tem lhe atacado ferozmente? Será que nós estamos sendo vigilantes ou descuidados com o pecado que nos ronda? Assim como o nosso adversário é feroz, o pecado também não é brincadeira. Ele é uma afronta de valor infinito a um Deus infinito. O pecado é tão sério que foi necessário a morte de um Deus para pagar a nossa dívida. Jesus Cristo teve de morrer para pagar a dívida daqueles que creem nele. Não brinque com o pecado, porque ele certamente não vai brincar com você. Então, agora que nós sabemos que nós temos um adversário feroz, pode surgir a dúvida: como eu posso resistir a esse adversário? E a resposta para isso está no versículo seguinte, que também é o nosso segundo ponto, que eu chamei aqui de resistindo ao adversário. Leia comigo o versículo 9. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Diante do adversário, Pedro é bem claro em dar o comando aos crentes: resistam ao diabo. Porém, ele não é o único a falar sobre isso. Por exemplo, Tiago, quando ele escreve sua carta a grupos de cristãos judeus que também estavam passando por sofrimento e por perseguição, ele dá um comando muito semelhante a esse. Escute o que diz em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O ensino da Escritura sobre a atitude dos crentes com relação ou diante de Satanás é unânime. Nós devemos resistir a ele. Mas de que modo, novamente, nós podemos fazer isso? O nosso texto responde. Ele diz: firmes na fé. Ou como a NVI traduz, permanecendo firmes na fé. A palavra grega aqui traduzida como firmes significa algo sólido, algo inabalável. Ou seja, no que diz respeito a essa fé, o crente deve ser sólido, inabalável
especialmente no meio do sofrimento. Essa palavra fé aqui no nosso texto, é muito importante nós percebermos que ela não faz referência a uma fé subjetiva. Ela não faz referência a uma fé pessoal ou uma confiança pessoal em Deus. Mas o contexto da nossa passagem, ela nos leva a entender essa fé aqui como tendo um sentido objetivo. Ou seja, ela indica o conjunto das doutrinas cristãs, ensinadas por Jesus Cristo e por seus apóstolos. A fé que Pedro cita aqui tem o mesmo sentido da fé que Judas cita em sua carta. Lá, Judas, quando ele exorta aqueles cristãos, ele exorta para que eles, diante de um contexto de heresias surgindo, eles se levantem e comecem a batalhar diligentemente pela sua fé. Lá em Judas, versículo 3. Ou seja, diante das heresias, Judas estava chamando os cristãos a batalharem pela doutrina cristã, também conhecida como doutrina dos apóstolos, ou a verdade do Evangelho. Então a gente pode entender a fala aqui de Pedro nesse versículo da seguinte forma: resistam a Satanás, permanecendo sólidos, inabaláveis na doutrina cristã, na verdade que vocês já aprenderam e vocês já sabem. Nós resistimos ao nosso inimigo, nós resistimos ao nosso adversário, permanecendo firmes na palavra de Deus. Na continuação aqui do versículo 9, Pedro traz ali a memória daqueles irmãos também, que aquelas perseguições que eles estavam passando, somado à tentação de Satanás, em fazê-los duvidar do caráter de Deus, da bondade de Deus, da sua soberania, que aquilo tudo não era exclusivo ou não era isolado, mas era algo que toda a igreja do Senhor, toda a igreja de Cristo estava passando em certa medida. Então essa frase aqui que Pedro fala na continuação do versículo 9, ela pode fortalecer a igreja sofredora de duas formas. Primeiro, eles poderiam, as igrejas que estavam recebendo aquilo, poderiam ter certeza de que faziam parte de uma irmandade de âmbito mundial. Ou seja, eles não estavam sozinhos naquela batalha. Haviam homens e mulheres cristãos por todo o mundo, e ainda há homens e mulheres cristãos por todo o mundo, sofrendo pelo nome de Cristo. O segundo ponto, o segundo fator que instiga esse fortalecimento daquelas igrejas é que o sofrimento que eles estavam passando, que eles se encontravam, ele não representava um castigo divino. Ele não representava algo como se algo estivesse errado com aqueles irmãos. Na verdade, o sofrimento que eles estavam experimentando é algo normal na caminhada dos cristãos. O próprio Senhor Jesus Cristo afirmou que isso aconteceria. Todos nós conhecemos João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, de Jesus. Em resumo, o versículo 9 ele pode ser entendido como o apóstolo Pedro ensinando os crentes a como resistirem ao diabo e às suas ciladas, a saber, permanecendo inabaláveis na verdade. E sempre terem em mente que os sofrimentos não eram isolados ou representavam um castigo divino, mas eles eram experimentados por outros e fazem parte da caminhada cristã. E trazendo isso para os nossos dias, a verdade ela continua a mesma. Assim como aqueles destinatários de Pedro estavam sofrendo, e Satanás ali no meio do sofrimento, tentando eles a fazer que aqueles irmãos duvidassem de Deus, conosco também não é diferente. Por exemplo, estamos, pela misericórdia do Senhor,
saindo, entre muitas aspas, de um momento pandêmico que muitos de nós nem sonhávamos em experimentar um dia em nossas vidas. E quantas vezes, durante esses 2 anos de isolamento, de medidas restritivas, de altos números de mortes diárias, de uso de máscara e etc., quantas vezes ao longo desses 2 anos nós não fomos questionados, nós não fomos, na verdade, tentados a questionar Deus, seus planos, sua soberania, sua bondade. Quantos de nós não fomos tentados a questionar se o que Deus estava fazendo e está fazendo ao longo desse período todo é algo que está sob o seu controle? Quantos de nós? Porém, semelhante àqueles leitores da carta de Pedro, os crentes de hoje, eles são chamados também a combaterem as tentações que vêm da nossa própria natureza pecaminosa, que vem do diabo, nosso inimigo, se firmando e crendo na palavra de Deus, que é a verdade. Não é uma verdade, mas é a verdade. Como Jesus diz em João 17:17. E a verdade diz que o sofrimento para o crente não é em vão, mas Deus usa o sofrimento para aperfeiçoar os crentes e fazer com que eles sejam mais santos. A gente pode enxergar isso muito bem no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Se você quiser ler comigo, carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 7 e o versículo 10. O versículo 7 diz o seguinte: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? E o versículo 10. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para o crente, o sofrimento não é em vão. Só que uma coisa também que precisamos ter em mente é que eu me firmar na palavra de Deus, você se firmar na palavra de Deus, e assim conseguirmos combater as tentações, é justamente e significa conhecer mais essa palavra, conhecer mais o que Deus quer para a nossa vida. E o oposto disso também é verdade. Não conhecer as Escrituras é estar despreparado para esse combate e é estar, consequentemente, sujeito a ceder às tentações e cair no pecado. Diante disso, fica o questionamento para nós. Você tem se esforçado em conhecer a palavra de Deus? Eu tenho me esforçado em conhecer a palavra de Deus? Você tem se esforçado em conhecer mais sobre Deus, em saber o que Ele quer para a sua vida, em saber como você deve viver uma vida que agrade a Ele? Será que nós temos nos esforçado em avançar nisso? Algumas atitudes práticas que nos ajudarão a nos firmarmos na verdade. Primeiro, criar o hábito de meditar nas Escrituras. Não temos como conhecer a palavra de Deus se nós não lermos a palavra de Deus. Então, é mais do que óbvio, devemos fazer diariamente o nosso devocional. Aquele momento que tiramos para ler, para meditar, para entender as verdades que Deus quer passar a nós. Segundo, durante a nossa leitura bíblica, ore pedindo que o Espírito Santo ilumine a sua mente, para que o que você leia ali não seja apenas linhas, frases, textos, não, mas para que você entenda as verdades que estão ali reveladas. Terceiro, invista em bons livros que lhe ajudem a estudar e a compreender as Escrituras e as doutrinas cristãs. Investimos nossos recursos, nosso tempo em diversas coisas. Por que não investir naquilo que vai nos trazer algo eterno, um tesouro eterno, que como Jesus mesmo fala,
que a traça nem a ferrugem corroem. Tenhamos sempre em mente a necessidade e a importância de nos dedicarmos em conhecer ao Senhor e continuar conhecendo Ele diariamente. Então, indo para o terceiro ponto, vamos ver agora a oração do apóstolo pelos cristãos. Vamos ler novamente os versículos 10 e o versículo 11. Leia comigo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro, então, após todas essas exortações que ele dá ali aos membros, aos líderes, aos liderados, à igreja como um todo, após a sua exortação à igreja, ele vai finalizar a sua carta escrevendo uma oração pelas igrejas. E vale destacar aqui nessa oração de Pedro, dos versículos 10 e versículo 11, alguns pontos importantes que nós podemos observar nisso tudo. Primeiro ponto importante que a gente consegue observar na oração de Pedro, o caráter de Deus. Pedro apresenta a Deus como o Deus de toda graça. Ao falar isso, ele ensina que Deus é a fonte, ou seja, aquele que possui e concede toda a graça. E essa graça aqui que Pedro cita no nosso texto e cita ao longo da sua carta, ela se refere ao presente merecido que os crentes receberam, a salvação em Cristo Jesus, ao privilégio de sermos feitos pelos méritos de Cristo, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido do Senhor, como Pedro fala lá em 1 Pedro 2,9. Outro ponto importante que a gente consegue observar nessa oração, sobre o chamado eficaz de Deus. O apóstolo afirma que Deus, no passado, nos chamou em Cristo à sua eterna glória. O termo chamar não é um simples convite, é uma convocação divina. Não é algo que a pessoa pode aceitar ou rejeitar como bem entender. É uma ordem real que o destinatário deve obedecer e não pode ignorar. Esse chamado é efetivo e é consequência da eleição, através da qual Deus nos escolhe, nos santifica e nos convoca a sermos obedientes à sua palavra. Tudo isso por meio de Cristo, como Pedro fala aqui na sua oração. Ou seja, tudo isso só foi possível recebermos pela graça de Deus, manifestada no sacrifício de Jesus por aqueles que creem nele. Outro ponto importante que nós podemos observar, a disciplina de Deus. Os sofrimentos, que para os crentes são disciplina divina, são momentâneos. O sofrimento humano, por mais agudo e prolongado, quando colocado sobre a perspectiva da eternidade, é pequeno, leve e momentâneo. Deus dá o sofrimento não por longo, mas por um breve período, quando comparamos com a glória que Ele já reservou para os seus filhos na eternidade. Ele dá tudo isso não para nos destruir, mas como nós falamos ainda há pouco, mas para nos santificar, para fazer com que nós sejamos mais parecidos com Ele. O quarto ponto que podemos observar, o objetivo dessa disciplina divina. O próprio Deus diz aqui na oração que irá aperfeiçoar os crentes. E o significado dessa palavra é de consertar algo que foi quebrado e torná-lo completo. Então a gente pode entender isso no sentido de que Deus, no sofrimento e por meio do sofrimento, conserta ou repara aquilo
que está quebrado no homem, no ser humano, a saber, a sua imagem e a sua semelhança, de modo a nos tornar completos outra vez. Além disso, Pedro na oração ainda usa 3 palavras sinônimas para enfatizar para enfatizar a realidade de que essa obra que Deus começa é uma obra contínua de trabalho que só se findará quando Cristo vier buscar a sua igreja. Pedro usa as palavras fortificar, fundamentar, e agora eu esqueci a outra, firmar. Muito bem, obrigado, Léo. Então Deus usa firmar, fortificar e fundamentar, palavras sinônimas para enfatizar a realidade de que Deus continua a sua obra ao longo da vida cristã, mostrando que, além de nos santificar, de nos tornar santos, a partir do momento que o Espírito Santo regenera, nos dá um novo nascimento, Deus mesmo continua provendo para que o crente continue crescendo no processo ou na caminhada de santificação. Deus é Ele quem nos santifica. Ainda que nós tenhamos a responsabilidade de buscar a santificação, a obra santificadora, quem nos dá essa santificação é o próprio Deus. É um trabalho contínuo de aperfeiçoamento que não se findará até o último dia. E o último ponto que nós podemos observar aqui na oração é sobre a soberania de Deus. No final da oração, lá no versículo 11, nós podemos ver que, mesmo quando a igreja é perseguida e o inimigo parece estar no controle da situação, Deus está no seu trono, governando e reinando sobre tudo e todos, controlando cada situação de acordo com a sua boa vontade. Ele é soberano, a Ele pertence o domínio, pelos séculos dos séculos, como Pedro fala, amém. Pedro termina a sua carta não com um profundo lamento, olhando para aquela situação toda, ele não termina lamentando, mas na verdade ele termina com uma doxologia, ou com uma expressão de louvor, de honra e de glória ao Senhor. E aí vem que, se você que me escuta nessa noite, se você, ao ler essa oração de Pedro, ao ouvir essa oração de Pedro, será que você tem conseguido se alegrar em Deus? Será que você tem conseguido se alegrar em Deus sabendo que todas as coisas, apesar das tentações tentarem fazer você pensar o contrário, todas as coisas estão de acordo com o plano e com a vontade de Deus. Todas as coisas estão sob o domínio do Senhor. Nada saiu do seu controle. Você consegue se alegrar sabendo disso? Ou mesmo lendo, mesmo ouvindo, ainda fica aquela dúvida no seu coração: será mesmo que Deus não se esqueceu de nós? Será mesmo que Deus não perdeu o controle? Ter o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador verdadeiramente é desfrutar, assim como Pedro, dessa paz e dessa alegria, independentemente das circunstâncias. Então, se você ainda não tomou uma decisão por Cristo, não perca tempo. Arrependa-se dos seus pecados e creia que Jesus é poderoso para te salvar. Não importa o seu pecado, o nosso Salvador é totalmente capaz de nos limpar, de nos purificar, de nos tornar justos diante de Deus. Se você, ao ouvir tudo isso, toda essa oração, você não consegue se alegrar em Deus, peça nessa noite que Deus conforte o seu coração, que Ele verdadeiramente reine sobre a sua vida e confie nele, porque novamente, Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua sentado no seu trono, controlando todas as coisas. Já nos encaminhando para a conclusão, nós podemos resumir e afirmar
que a igreja deve reagir ao sofrimento com uma conduta digna, santa e coerente com a palavra de Deus, onde essa conduta é caracterizada pela submissão, pela humildade, pelo autocontrole ou sobriedade, e não menos importante, pela fé em Deus e na sua palavra. Porque somente assim é que conseguiremos, ao passar pelos sofrimentos que a vida nos traz, resistir às tentações e glorificar ao nome do nosso Deus. Eu finalizo hoje perguntando a você, qual será a sua reação após tudo isso que foi dito? Qual vai ser a sua reação ao que foi dito semana passada, ao que foi dito nessa noite? Qual será a sua reação? Você buscará, pela capacitação do Espírito Santo, se amoldar ao padrão da Escritura? Ou você continuará vivendo em erros e negligenciando a autoridade de Deus? Que o Senhor nos capacite a viver diariamente para a sua glória. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Senhor, revelada. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Por isso a nossa oração hoje, Pai, é para que Tu nos capacites, Senhor, para que não venhamos ser, Pai, apenas ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ser verdadeiros praticantes dela, Senhor. Nos ajuda a aplicar essa palavra aos nossos corações, ó Pai. Aplica Tu mesmo, Senhor, em nós. Nos ajuda a refletir sobre os nossos erros e buscar nos arrependermos e estar conforme o que Tu quer para nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Pai. Nos ajuda porque a vida é dura, a vida é difícil, mas sabemos, Pai, que em Ti, Senhor, temos consolo para nossas almas, Pai. Obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus. Amém.